Olá, meninas, espero que estejam todas bem. Estou aqui para dividir uma palavra com vocês, né? É o nosso devocional da semana. A leitura que eu fiz foi em 1 Pedro, capítulo 2, do versículos 21 ao 25, tá? Mas eu vou ler aqui o versículo 24 para vocês e o 25, tá? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. Hoje eu queria trazer uma palavra diferente para esse texto, tá? Aqui a gente pode grifar como o amor perfeito, né? Um amor que cura, que é o amor de Jesus, né? Ali fala que ele não cometeu nenhum pecado, nenhum engano foi encontrado na sua boca e que ele se entregou por nós, né? E fala que nós fomos chamados, né? Pois Cristo também sofreu no nosso lugar, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos, né? Ali no versículo 21, tá? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, que nós sigamos os passos de Jesus, fala, que nós sejamos exemplos de Jesus. Na verdade, isso é o significado, né? Mais ou menos assim, de cristão, de ser cristão, né? Cristão vem de Cristo. Então, eu entendo que o cristão, ele é um seguidor de Cristo, ele é um imitador de Cristo, né? Então, nós devemos ser exemplos desculpa, seguir o exemplo de Cristo. E aí, quando eu falei o amor que cura, né? Porque existem curas e libertações que só são realizadas através do amor de Jesus, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu não condeno quem busca ajuda médica, né? Seja ela psiquiatra ou psicológica ou até clínica, porque existem doenças que são clínicas, né? Eu já precisei, não tenho vergonha de falar sobre isso. Quem convive comigo sabe. E um pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás mais ou menos, até julgada, dizendo que a minha fé estava pequena por eu resolver ter procurado uma avaliação psiquiátrica, né? Existem lutas espirituais, mas também existem, no caso das doenças clínicas, né? E existem doenças assim, vamos dizer, emocionais, não sei como dizer, mas essas doenças psicológicas, né? Que são causadas por traumas também. E aí você fala, nossa, Cris, mas Deus não é capaz de libertar? Sim, Ele é capaz de nos libertar. Inclusive, eu estava até ontem conversando com 2 pessoas que eu fiz psicoterapia por 2 anos, quando era mais jovem, e me ajudou muito. E uma época eu precisava de medicação para conseguir dormir e tal. Mas a libertação, né? Sim, a cura daquele mal que eu carregava, daquela dor, ela só aconteceu através de Jesus, né? Então foi Jesus que me libertou. E aí era isso que eu queria trazer hoje para vocês, no sentido de que eu fui liberta através de ouvir testemunho, tá? Por isso que eu falo muito que a gente precisa dividir os nossos testemunhos. Irmã, se você teve um livramento, compartilha. Se você foi curada, compartilha. Se você foi liberta,
compartilha. Ah, mas não, eu ainda tô na luta, tá? Eu sempre falo, não, ninguém é obrigado a lutar sozinho. Não luta sozinha, não luta sozinha. Eu sei que às vezes as pessoas de dentro, né? Quando eu falo de dentro, eu falo às vezes dentro da nossa casa ou não, dentro do nosso círculo familiar ou de amizade, né? Eu sei que às vezes existem muitas pessoas que nos apontam o dedo, como aconteceu comigo. E muitas vezes não deveria ser desse jeito, mas acontece que muitas vezes a ajuda, o apoio, a empatia, ela vem de fora, né? Então, procura alguém para conversar, né? E se você conseguir encontrar alguém que de repente já passou, tá passando pela mesma situação que você, conversa com essa pessoa, porque assim, quando a gente vê que outra pessoa também passou pelo sofrimento que a gente tá passando, a gente se sente aliviada e até há um conforto, né, no nosso coração. E a gente cria esperança. Quer ver? No momento atual de hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que eu passei, né? O Covid. Aqui em casa todo mundo pegou Covid, com exceção do meu marido, eu, meus 3 filhos. E de nós 4, eu fui a que ficou pior. Foi a que ficou mais ruim, vamos dizer. E mesmo depois que passou o período dos 14 dias, que eu já estava tipo de alta para poder retomar com as minhas atividades profissionais, eu já estava podendo sair da quarentena, ter contato com outras pessoas, claro que sempre cuidando, tá, irmãs? Com máscara, higienização das mãos, distanciamento e tal, sem evitar contato físico. Eu ainda apresentava alguns sintomas, né? Por exemplo, eu fiquei uns pouco mais de 15 dias com fôlego curto, né? Que é uma espécie de falta de ar, mas que você respira, mas você não sente os pulmões encher. Negócio muito ruim, muito ruim. E aí eu fui conversar com pessoas que passaram pelo Covid e tiveram complicações, sintomas parecidos com os meus, e cheguei a conversar com pessoas que tiveram complicações maiores, que precisaram, por exemplo, de hospitalização, mas que conseguiram vencer a doença. E aí, conversando com elas, eu tive alívio, porque a maioria delas passou por aquilo que eu estava passando. Então eu olhava para elas e falava: se passou na vida delas, vai passar na minha também. Tomei posse disso. E assim aconteceu. Demorou um pouquinho mais de 2 semanas, mas aquilo cessou, graças a Deus. E é assim que deve ser. E aí, recentemente, um colega esteve doente também de Covid e estava sentindo sintomas muito parecidos com os meus. E ele não sabia dos meus sintomas, mas ele sabia que eu estive doente e ele mandou mensagem para mim. E eu achei muito legal o que ele fez, né? Porque aí eu comecei a falar como é que foi e tal, e isso deu uma animada nele. Assim como o depoimento das outras pessoas me animou, o meu depoimento deu uma animada nele. Por isso que eu falo da importância da gente sempre testemunhar, né? Da gente falar, testemunhar as obras que o Senhor faz na nossa vida. Porque às vezes a gente pode ter alguém precisando ouvir isso e às vezes a gente guarda, né? Eu li outro dia uma frase, né, que diz que só podemos dar água, dar da água que já bebemos. Ou seja, é mais fácil eu falar daquilo que eu já passei, como eu dei o exemplo aqui do Covid. Como eu disse, eu fui liberta do meu trauma de abuso sexual da infância ao ouvir um testemunho, né? O testemunho da Érica, que eu acho que a maioria conhece. Então, é importante a gente testemunhar, né? Então, por exemplo, ela falou de algo que ela já passou. E aí, a experiência dela, a cura dela, a libertação dela, quando ela dá o testemunho, isso move o reino de uma tal maneira que faz com que outras mulheres que passaram pela mesma situação sejam libertas. Então é importante falar. Então às vezes pode ser que de repente você diga para mim assim: "Ai, mas eu não consigo". Eu sei, eu também sou assim, eu ainda não consigo falar com algumas pessoas sobre isso, né? Mas o Espírito Santo está trabalhando, então a gente precisa orar, né?
e tentando, né, sabe? Nós precisamos ser oportunista, mas no sentido de que oportunismo não no sentido ruim da palavra, no sentido de que a gente precisa aproveitar as oportunidades que nos aparecem. Então, apareceu uma oportunidade, às vezes a pessoa comenta uma coisinha, não deixa passar, vai ali, fala um pouquinho, porque quando a gente começa a falar, isso também ajuda na nossa cura, tá? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente vai se curando daquilo. Então, é importante, né? E aí, como disse ali, que nós devemos ser exemplos de Jesus. Então, como exemplos de Jesus, nós devemos estar prontas para acolher, né? E nós precisamos pedir para Deus nos dar um espírito corajoso, né? De falar das nossas dores que foram curadas, a fim de que a nossa história de cura possa alcançar outras vidas e essas vidas possam ser curadas também, né? Porque, como eu disse, a nossa cura, ela pode espelhar e ajudar outras pessoas a serem curadas. Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, tá? Passar essa palavra e pedir para vocês continuarem lembrando, né, que antes da gente sofrer, como diz na palavra, alguém já sofreu por nós lá na cruz, né? E nós fomos curados. E assim, trazendo aqui para nossa vida, as nossas dores, os nossos sofrimentos, também existe alguém que passa por algo igual ou semelhante. Então, as nossas curas, elas precisam ser testemunhadas, tá bom? Jesus carregou as nossas dores antes do nosso nascimento, tá? Então nós nunca estamos sozinhas. Ele já falou que estaria conosco. Quem acompanhou a escola bíblica no domingo, a pastora Dani trouxe até o significado, né, nessa passagem, que quando Jesus diz isso, é com certeza que ele está sempre conosco, tá? E o Espírito Santo que habita em nós, ele é capaz de nos trazer esperança, cura e libertação. Amém? Então sejamos agentes de cura e de libertação na vida das outras pessoas, não só na vida das outras mulheres, pessoas, né? Sejam homens, sejam crianças, porque os pequeninos também precisam da palavra do Senhor, também precisam. Então, que esse amor perfeito, esse amor que cura, que ele invada o nosso coração e que ele possa sair de nós através das nossas palavras, através do nosso caminhar, que outras vidas possam ser alcançadas, libertas, curadas e salvas. Amém? Queridas, um grande beijo, uma boa restinho de semana, né? Na verdade, que Deus abençoe seu dia, tá? Se você precisar conversar, eu tô à disposição, tá? Eu tô à disposição. Minha vida é meio corrida, mas quando a gente quer, a gente arruma tempo. Eu sempre falo isso, que tudo é uma questão de agenda, né? De prioridades, né? E de organizar a agenda. Então, se precisarem, por favor, não hesitem em chamar, tá bom? Estamos aqui à disposição. Seja só para ouvir, seja de repente para ser instrumento de Deus na sua vida, te abençoando de alguma maneira, atendendo a necessidade que você necessita, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe.